Eu tava aqui pensando quando não tinha internet, quando não tinha rede social, o que eu fazia na época. E faz muito tempo que eu não parei pra refletir sobre isso, sabe? Antes de explicar como deletar as redes sociais mudou minha vida completamente, eu vou voltar um pouco atrás pra época que eu não usava rede social. Tirar as redes sociais da minha vida literalmente me fez faturar milhões nos últimos meses, e isso foi uma das coisas mais importantes que eu fiz. Um dos pilares que me fizeram realmente alavancar meus resultados no digital, viajar quando eu quiser, ter uma liberdade financeira, foi parar de usar as redes sociais. E eu vou explicar. Só que antes de eu explicar isso, eu quero voltar um pouco mais atrás. Eu quero voltar quando eu não usava as redes sociais, sabe? Eu comecei a usar mais rede social mesmo, foi ali em 2019, 2020, eu comecei a usar muito TikTok, comecei a utilizar muito Instagram. E aí eu comecei a scrollar infinitamente. E foi assim que tudo começou. Só que naquela época eu já tinha essa inteligência de criar conteúdo, sabe? Então, enquanto as pessoas iam produzindo, eu ia consumindo, só que chegou um ponto que você se perde. Se você ficar simplesmente vendo meme na internet, uma hora você vai se perder. Às vezes eu me pegava no celular, eu olhava e quando eu via já passava 1 hora, 2 horas no celular, entendeu? Antes de eu começar não tinha nada disso. Parece que o dia ele passava mais lento, sabe? Era uma infância, né? Na época eu jogava bola, ia pra escola, entendeu? Jogava videogame, jogava, sei lá, Minecraft, Free Fire na época também explodido pra caramba. E aí eu comecei a usar o Instagram. Na época o Instagram ele mostrava os likes, tá? Então você postava uma foto e você ficava olhando por quantos likes teve a minha foto. E na época era uma coisa muito besta, era uma coisa muito idiota, mas todo mundo olhava basicamente. Eu olhava, então eu postava uma foto, essa foto aqui pegou 200 likes só. Aí eu postava outra foto, essa aqui pegou 400. E aí eu lembro que teve uma época que o Instagram ele tirou isso e ninguém conseguiu mais ver quantos likes tinha aquelas publicações, sabe? E isso o Instagram, o próprio Instagram fez isso pra, tipo, meio que manter a nossa mente mais sadia, né? Aí depois eu comecei a usar muito rede social e tudo mais, e eu percebi que, pô, eu via os stories, Instagram, por exemplo, eu via os stories dos outros, parece que todo mundo tá tendo uma vida melhor do que a sua, parece que todo mundo tá curtindo e você não, parece que todo mundo é legal e você não. E aí você entra num ciclo vicioso, porque você olha e pensa, pô, minha vida é uma merda, tá ligado? A vida dos outros é muito melhor. Aí você pega e entra no digital e você olha, pô, todo mundo tá fazendo grana, todo mundo tá vendendo todo dia, e eu não. Todo mundo tem uma vida perfeita e eu não, todo mundo namora e eu não. E aí você fica pensando isso, só que aí nunca tem um limite, porque sempre existe alguém que você vai julgar ter a vida melhor que a sua, sabe? Então, por exemplo, se você não tem um relacionamento, aí você vê que as outras pessoas estão tendo, e aí você entra no relacionamento, só que você olha na rede social a vida de outra pessoa tendo um relacionamento bem melhor, entendeu? E aí você se compara, e aí, pô, e em tudo na vida, tipo, vamos supor, você tem um shape, e aí primeiro você não tem shape, aí você começa a acompanhar os caras que tem, beleza, aí você consegue. Depois você tá olhando outro cara que tem um shape melhor que o seu, e aí você chega lá e depois tem um outro melhor que o seu, ou dinheiro, um cara que tem mais dinheiro que você, e aí você fica se comparando o tempo inteiro. Eu cheguei num ponto que eu me vi assim. Parece clichê, mas às vezes você tá nesse ponto, só que você ainda não percebeu e parou pra pensar realmente, tipo, pô, eu tô assim mesmo. É patético, parece que é coisa de idiotas. Parece que, tipo, não vai acontecer com você, mas é real que acontece. Isso é involuntário, sabe? Quando você chega nesse ponto, você não percebe. E isso é muito fácil. Eu acredito que todo mundo hoje em dia é assim, sabe? É só você parar pra pensar, né? O que que você fez hoje? Seu dia passou rápido, entendeu? O que que você produziu, sabe? Eu fui pro trabalho e tal, beleza. Você ir pro seu trabalho não é produzir, entendeu? O que que você produziu pra você, pro seu eu do futuro, sabe? O que que você produziu pra ganhar mais dinheiro, sabe? Pra sair do seu trabalho ou algo do tipo, enfim. Aumentar sua renda, escalar, enfim. Naquela época, eu simplesmente tava tipo um robô mesmo. E isso era 2020, sabe? E aí eu já tinha um pouco esse lado de eu produzir e tudo mais, eu produzia vídeo, só que, pô, eu era muito perdido ainda, não fazia grana com a internet nem nada. E aí eu cheguei no momento da decisão, e eu fiz essa pergunta pra mim, por que que eu tô preocupado, assim, tanto com a vida dos outros e estou esquecendo da minha, sabe? Por que que a vida dos outros importa? Por que que eu assisto os stories? Por que que você assiste os stories dos outros, sabe? Tipo, é inútil você assistir story. O útil é você produzir story e monetizar essa audiência, monetizar esse público e você vender através dos stories. No mês retrasado, eu postei uma sequência de stories e eu fiz 40 mil reais só com os stories. Inclusive, se você quer aprender comigo, eu não tô aqui para te vender nada. Na descrição desse vídeo aqui vai ter algumas aulas gratuitas onde eu te ensino basicamente como que eu fiz tudo isso. Só que o intuito desse vídeo não é te vender nada, é realmente explicar como as redes sociais me fizeram me tornar um cara fraco, sabe? Quando eu só consumia e não produzia. E aí eu parei pra pensar, pô, porque eu só consumo uma coisa dos outros, porque que eu tô vendo stories, sabe? Por que que eu tô scrollando feed? Por que que eu tô vendo reels? E aí a primeira coisa que eu fiz na época, foi em 2022, e foi largar o Instagram. O Instagram chegou num ponto que
eu tava tão viciado que o Instagram, basicamente, ele me dava ansiedade. E era só eu olhar pro Instagram, eu ver os stories de outras pessoas, que eu ficava ansioso, tá ligado? E eu nunca tinha tido isso na minha vida. No máximo, pô, uma vez ali na minha vida, duas, no máximo, durante a minha vida inteira. E naquela época eu sentia muito, sabe? Porque eu olhava pra vida dos outros e eu achava que era tudo perfeito e que a minha era ruim. E aí eu tive a ideia de restringir todo mundo que me incomodava. As pessoas que me incomodavam não eram necessariamente pessoas que eu briguei ou algo do tipo, mas às vezes pessoas que você não fala mais, pessoas que você já se relacionou e não se relaciona mais, pessoas que te incomodam de algum jeito. Eu tomei essa atitude de primeiro momento, mas melhor que isso, restringir os meus melhores amigos, né, que não eram mais meus melhores amigos, então aqueles ex-melhores amigos, ex-amigos e tudo mais, porque eu não queria ver o que essas pessoas estavam fazendo, porque o que importa? Se uma pessoa parou de falar contigo ou se você tem, sei lá, 1.000 seguidores no Instagram, 2.000, 3.000, 10.000 seguidores no Instagram. Se as pessoas não se importam com você, se essas 10.000 pessoas não falam com você, por que você quer ver os stories delas? Por que você quer ver a vida delas, sabe? E aí eu parei pra pensar nisso e realmente, pô, faz sentido. Por que eu tô vendo isso? É uma perda de tempo. E daí, nesse momento eu falei assim, beleza, vou parar de consumir tudo. Aí o que eu fiz? Eu parei de usar o Instagram, totalmente. E eu comecei a utilizar o Instagram simplesmente pra ver vídeos que me ajudam. Na época eu comecei a ver muito vídeo em inglês e eu queria aprender muito inglês. E eu comecei a assistir muitos vídeos de motivação em inglês, motivação em português também e tudo mais. Só que eu nunca fui um cara que eu falava que ia fazer alguma coisa e eu não fazia, sabe? Eu via aqueles vídeos e eu comecei a desenvolver uma mentalidade e aí depois eu comecei a aplicar para ganhar dinheiro. E na época eu não sabia como ganhar dinheiro. Não é sobre o dinheiro, sabe? É sobre você falar que você vai fazer uma coisa e realmente fazer. E aí eu falei, ó, eu vou largar esse Instagram. Na época, pô, não foi só o Instagram. Eu larguei um TikTok com 330 mil seguidores. E eu larguei meu Instagram com 5 para 6 mil seguidores na época. E aí eu larguei esse Instagram e daí meio que ficou um mistério, sabe? Por eu não aparecer mais no Instagram, as pessoas elas não me viam mais, é como se eu tivesse virado um fantasma. E aí entra um outro ponto. Qual que é o poder de você se tornar um mistério, sabe? Uma coisa que eu gostei de ter deletado as redes sociais é a sensação de você desaparecer da internet, de você literalmente ativar o modo caverna. Eu podia literalmente sumir e me reconstruir e voltar 1000 vezes melhor do que a minha versão atual, sem ninguém saber. E aí eu ia voltar e as pessoas iam ficar tipo, caramba, que isso? A princípio eu não fiz por mim porque eu ainda não tinha essa maturidade para entender isso. Naquele momento eu fiz pelos outros, porque eu queria impressionar as outras pessoas. As pessoas que não acreditaram em mim, aquelas pessoas que de certa forma me deixaram mal. E aí beleza, aí eu falei, ó, eu vou sumir e eu só vou voltar no Instagram quando eu tiver rico, sabe? Rico pra mim na época era tipo 300 mil reais faturados, 400 mil reais faturados, 500 mil reais faturados, 1 milhão, sabe? E eu prometi pra mim mesmo que eu só ia voltar com isso. E eu cumpri o que eu prometi. E aí eu sumi e algumas pessoas elas me encontraram na vida real, sabe? Antigos amigos meus, eu lembro que uma vez um amigo meu ele me encontrou na academia e aí ele olhou pra mim, eu sempre fui um cara muito magro, né? Na época, quando eu larguei as redes sociais, eu tava com tipo 40 quilos, né? Depois eu bati 70 quilos. Meu amigo olhou pra mim e falou assim, caraca, mano, você tá diferente. Que isso? Que aconteceu? E aí ele olhou porque ele já viu que o meu corpo tinha, pô, eu tinha ganhado uns 20 quilos praticamente. E aí ele olhou e falou, caraca, mano, você tá diferente e tal. E ele nunca mais tinha falado comigo, sabe? E aí beleza, eu falei, mano, tal, conversei e tal, beleza, eu vou ter que sair e tal, não sei o quê. E aí eu peguei a chave. Na hora que eu peguei a chave, ele fez, ué, agora você tá de carro e tal? E aí ele olhou assim e falou, caraca, mano, e aí ele viu que tudo mudou. E aí depois, essas pessoas começaram a querer se aproximar de novo. Esse foi um dos eventos, foi uma das vezes que aconteceu esse tipo de coisa. Mas depois começa a acontecer várias coisas. Só que eu não quero aprofundar sobre isso aqui nesse vídeo. Eu quero que você entenda os benefícios imediatos que isso traz. Muita gente tem medo, né, de excluir as redes sociais, excluir um perfil, porque vai perder contatos com as pessoas e tudo mais. Só que assim, as pessoas que realmente se importam com você, elas vão encontrar uma forma de falar com você independente de qualquer coisa. Quando eu larguei o Instagram, praticamente ninguém nem ligou, ninguém nem percebeu. Depois de uns meses, as pessoas começaram a perceber, pô, sumiu, tal, o que tá acontecendo? Só que eu só fui perdendo seguidor, entendeu? Aquele perfil que tinha 5 mil seguidores no Instagram, começou a cair para 4 mil seguidores, 3 mil seguidores, até 2 mil seguidores que eu tenho hoje no meu Instagram privado, sabe? E saiu de 5 para 2. Então, perceba, se você morre hoje, literalmente ninguém se importa com você. E por que você desperdiçar sua vida para agradar pessoas que
nem se importam. Se você morrer hoje, ninguém vai se importar. Então por que você fica perdendo tempo dando like em fotos de mulher, seguindo essas minas que se um dia você morrer, elas nem vão sequer se importar com você? E eu parei pra pensar nisso. Eu parei de seguir um monte de gente idiota, parei de seguir um monte de gente fútil, porque essas pessoas elas não me agregavam em nada. E eu percebi que eu segui pessoas que eu não conheço, às vezes um influencer que tá me ensinando a fazer tal coisa, às vezes um especialista que tá me ensinando a ganhar dinheiro, às vezes um cara que tá me ensinando a investir, um cara que tá me ensinando estratégia de funil, estratégia de marketing. Eu segui alguém que eu não conheço. É muito melhor do que eu ficar vendo a vida dos meus colegas da escola, da faculdade. Essas pessoas não têm nada pra te agregar agora, absolutamente nada. Se você sumir, se você apagar suas redes sociais, literalmente 99% das pessoas nem vão perceber, e muito menos te chamar ou perguntar se você tá bem. É impossível você largar as redes sociais e você não se sentir melhor. Não existe uma pessoa que fala assim, eu parei com um vício e minha vida piorou, tá ligado? Tipo, eu larguei as redes sociais, eu saí do Instagram e minha vida piorou. Não, se você sair do Instagram, se você sair das redes sociais, você vai falar, caramba, minha vida melhorou. E foi literalmente isso que aconteceu comigo. Basicamente, eu comecei a ter mais foco em mim mesmo. Eu fiquei com menos medo de perder alguma coisa. Eu fiquei com menos medo de perder um amigo. Tipo, perder um amigo, tá ligado? O que importa? Você perder uma namorada, você perder pessoas, alguém parar de se seguir. Pô, quando alguém parava de me seguir, eu olhava e ficava tipo, caramba, mano, tal. Hoje em dia, tipo, não importa. Então eu desenvolvi isso. Basicamente, eu comecei a ter mais tempo livre. Então eu comecei a ter menos procrastinação, porque eu não tinha o que fazer, eu não podia pegar o Instagram. Eu criei uma regra na minha cabeça que eu não podia mexer mais no Instagram. Até porque quando eu mexia no Instagram eu sentia um incômodo absurdo. Porque começou a ser estranho eu abrir o meu Instagram, sabe? E aí eu coloquei, tipo, literalmente, foi tipo uma regra mesmo. Tipo, eu não podia abrir o Instagram. Até eu atingi o sucesso. Foi isso que eu fiz. Eu me tornei um cara que me compara menos com os outros também. Se eu não sabia como era a vida de outra pessoa no outro lado da tela, se eu não sabia, se eu não tava vendo os stories de outras pessoas, não tinha como eu olhar pro meu dia e falar, caramba, meu dia foi chato. Por que eu não posso ver isso? Porque eu não vou abrir o Instagram e alguém vai estar num dia mega legal, fazendo uma festa, e estando em outro país, porque eu não vou estar vendo isso. A tristeza, ela é sempre comparativa. Se você acha que tua vida tá ruim hoje, é porque você tá sempre comparando com a vida de alguém. Se você ver e olhar para alguém que tem uma vida pior e mais chata que a sua vida ela não vai parecer tão chata assim. A sua vida ela só parece chata em alguns momentos porque você está se comparando com a vida de outra pessoa. Então, basicamente, eu tive menos comparações, menos distrações e muito mais produtividade. Eu consegui focar muito mais. E minha mentalidade mudou, sabe? Eu desenvolvi isso. Eu basicamente comecei a gostar da minha própria companhia e não me importar se eu tô sozinho ou não. E isso é muito forte. Aí eu comecei a aproveitar esses momentos que eu tava sozinho. E a melhor coisa, sabe quando você tá no quarto? Imagina se você tá no quarto hoje, você passa, sei lá, 24 horas. Você tem que dar satisfação pra alguém, né? Vamos supor que você viaja, você tem que dar satisfação pra alguém. Vamos supor que você namora ou algo do tipo, ou você tem muitos amigos, você tem que dar satisfação pra essas pessoas, você tem que se preocupar e falar, pô, meu WhatsApp tá aqui com 20 conversas, eu tenho que responder, ou meu WhatsApp tá com 5 conversas, eu tenho que responder, sabe? Só que naquela época, como eu tinha largado as redes sociais, eu não tinha essa preocupação, entendeu? Pô, eu tava em casa, meus pais estavam em casa, eu sabia que ninguém ia me mandar mensagem, então eu não tinha preocupação de checar. Sabe quando você acorda e a primeira coisa que você faz é olhar o WhatsApp para responder? Então, eu não tinha essa preocupação mais, porque eu, afinal, não usava as redes sociais. Sabe quando você tá almoçando e você vai olhar os stories dos outros? Então, não fazia isso. E aí eu comecei a substituir os hábitos. Ao invés de eu sentar e almoçar enquanto eu vejo os stories, eu sentava, almoçava, enquanto eu via um vídeo de como ganhar mais dinheiro. E aí a minha mente, ela, voltou completamente aos meus objetivos, ganhar dinheiro e treinar. Foi aí que eu comecei a realmente, ganhei 20 quilos do nada, sabe? Comecei a vender todo dia fazia R$1.000, todo dia. Absurdo. Esse vídeo aqui não é falar sobre dinheiro, é falar sobre shape ou algo do tipo. Existem muitas pessoas aí que, tem muito mais do que eu, mas eu não me comparo com essas pessoas, sabe? Eu sei que eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas eu quero que você entenda que eu olhava pra mim mesmo e eu pensava, tá diferente, tá mudando. Então, é você ser a sua melhor versão, não é você se comparar com outra pessoa e querer ser outra pessoa, sabe? E daí eu comecei a viver a liberdade de não ser um viciado. E você precisa entender que as redes sociais, elas são um vício. Se você não consegue ficar 3, 4, 5 horas sem checar o telefone, checar o Instagram, você já tá viciado. Às vezes eu pegava o celular e eu simplesmente abria o Instagram e saía do Instagram e abria o WhatsApp e saía do WhatsApp. Provavelmente você já fez isso, todo mundo já fez isso. Você nem tem o que fazer lá. Às vezes você abre o Instagram, não tem nenhuma notificação, você sai. Você só tá
lidar com a dopamina de ter aquela notificação, sabe? É tipo esses jogos, tipo Clash of Clans. Na época, mano, quando eu jogava, sei lá, Hay, tá ligado? Você tem a dopamina simplesmente de você lembrar que você tem uma notificação ali, sabe? Clash of Clans, as tropas estão prontas, por que eles mandam isso? Porque é a dopamina de você ter uma notificação. Alguém te seguiu, você vai olhar quem seguiu. Alguém curtiu tua foto, alguém te manda mensagem, você vai olhar. Então essas notificações são uma concentração absurda de dopamina simplesmente para te enganar. E as redes sociais é literalmente a maior armadilha que tem. É como se você fosse um hamster e você estivesse rodando infinitamente. E é isso que você faz, você só scrolla. Só que enquanto isso, existem os caras mais inteligentes que estão monetizando tudo isso. Então hoje eu não reclamo de rede social, eu não tô reclamando. Esse vídeo aqui não é para reclamar de rede social. Eu amo as redes sociais justamente porque é assim que eu ganho dinheiro, sabe? Só que você tá utilizando isso para a coisa errada, tá utilizando isso pro lado errado. E é assim que você vai arruinar a sua vida. Então eu tendo essa liberdade de não ser viciado, pô, eu não via mulher na internet. Isso diminui totalmente, pô, melhora muito mais a sua mente, sabe? Você não fica com aquela mente maliciosa que você olha pra uma mina no Instagram e, pô, e você fica pensando besteira já. Não. Eu não via pessoas ostentando, sabe? Porque, pô, se você não vê ninguém fazendo dinheiro, pô, ninguém tá fazendo dinheiro e o Brasil tá na crise, entendeu? Você não se importa. Então, pô, eu não via notícia, eu não via gente ostentando, eu não via notícia ruim de gente, pô, sem dinheiro, sem nada. Então, pô, era simplesmente o foco no conteúdo que eu queria assistir. E o que eu fiz? Chegou um ponto que eu queria usar o Instagram e eu queria começar a produzir. E aí eu criei um outro Instagram, com um nome aleatório. Eu coloquei lá, user6384957, tal, não sei o que. E essa foi a fase que eu comecei a parar de seguir as pessoas que eu conhecia e simplesmente comecei a só seguir referência minha. Aí eu segui referência minha, só isso que eu fazia, só conteúdo bom, só coisa boa, realmente. Conteúdo bom não é tipo, ai, meme, não. Conteúdo bom é tipo, pô, como é que eu posso ganhar dinheiro agora focado na parada que eu já tô fazendo, sabe? Não adianta eu ficar seguindo copywriter, seguindo coisa de afiliado, sendo que eu não mexo com afiliado, entendeu? Então eu só seguia coisas da minha área, eu só seguia coisas de e-commerce, vídeo de e-commerce, eu almoçava vídeo de e-commerce, podcast de e-commerce, ia relaxar, vou distrair minha mente, tô trabalhando muito. Aí eu ia ver o quê? Um podcast de e-commerce, algo leve. Era sempre isso. Nunca entretenimento. Nunca. E nunca vi os stories daquela galera. Quando eu consegui chegar no meu objetivo e faturar milhões, eu voltei pro meu Instagram e eu abri os stories e eu vi a vida daquelas pessoas. E todo mundo tava na mesma, literalmente. Anos depois, todo mundo tava na mesma. E eu não. E aí depois os meus amigos começaram a mandar direct, todo mundo começou a mandar direct perguntando o que aconteceu, o que eu fiz e por que essas pessoas se importam agora. Entendeu? Não seja uma dessas pessoas e daqui a 2, 3 anos não esteja na mesma. Se você não me ouvir e não aplicar o que eu falei nesse vídeo, você vai ser o mesmo cara daqui a 2 anos. Simplesmente faz o que eu te falei nesse vídeo. Você assiste os stories absolutamente pra nada, você scrolla no Reels, vê meme absolutamente pra nada. O que o Neymar vai te ajudar? No quê? Futebol, jogo, festa. Você fica vendo um monte de idiotice, pra mim você é um idiota. Então você tem que parar de ver essas merdas. Literalmente apaga o seu Instagram, cria uma conta nova, coloca um nome totalmente aleatório e daqui a 1, 2 anos você volta, certo? Quando você sumir, você vai perceber que ninguém se importa. Então começa a produzir agora, porque daqui 10, 20 anos ninguém vai te perguntar e quantas horas de Instagram você usava por dia? Não. As pessoas vão te perguntar o que você construiu. Se você não construiu nada, você vai ser um fracassado pelo resto da vida. Eu te vejo no próximo vídeo, se inscreve no canal e deixa o like e assiste esse próximo vídeo aqui, tá? Que eu tenho certeza que você vai gostar. Tranque-se e até o próximo vídeo.